Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para o jogo aberto aqui, repercutindo a derrota do Flamengo para o Grêmio, trazendo aí os detalhes, trazendo as polêmicas. Aí Natafão e Denilson vai falar sobre essa derrota do Flamengo, sobre as polêmicas do jogo com Carlinhos, expulsão, né? O Flamengo jogou bem, mas não conseguiu vencer e agora está mais longe do que nunca para poder aí vencer o Campeonato Brasileiro, vai ter que focar nas Copas e vamos ver o que é que eles têm para dizer sobre a partida e também sobre as polêmicas desse jogo. Créditos na descrição para o jogo aberto e pedimos a você que se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhuma novidade. Vamos agora acompanhar. Agora, quem também enfrentou uma equipe reserva e não tem nada a ver, fez a sua parte, foi o Grêmio. 3-2 para cima do Flamengo, teve expulsão do Carlinhos, ajudou um pouco, mas o Flamengo vive um momento de crise e instabilidade. Objetivos diferentes no Brasileirão, Grêmio e Flamengo se enfrentaram na Arena em Porto Alegre. Além de pontos, ganhar era importante para os dois treinadores, que estão pressionados. Mas suspenso, Renato ficou fora e foi o auxiliar Marcelo Salles quem comandou o time. Mesmo sem muita posse de bola, o Grêmio foi efetivo já no primeiro ataque. Jogada de João Pedro e bonito gol de Cristaldo. E o Flamengo respondeu rápido. Matheus Gonçalves teve espaço, driblou o Reinaldo e bateu no canto de Marquezinho para empatar. E os cariocas quase viraram com Carlinhos, mas Marquezinho salvou o Grêmio. João Pedro levou o Grêmio ao ataque novamente. Chute de longe e a bola bateu na trave. E o Grêmio continuou sendo efetivo. Reinaldo avançou para a esquerda, finalizou, o goleiro Matheus Cunha falhou e Bright White aproveitou para colocar o Grêmio na frente de novo. Bright White, o homem das várias pronúncias no nome, mas de um objetivo único, botar a bola para o gol. E Carlinhos facilitou a vida do tricolor gaúcho. O atacante do Flamengo atingiu Kahneman sem bola e foi expulso. O Grêmio aproveitou a vantagem numérica. Grande jogada de Monsalve e a dupla que recém havia entrado foi decisiva. Cruzamento de Edenilson e gol de Diego Costa. 3-1. E ainda deu tempo de o Flamengo descontar. Everton Araújo fez grande jogada e Felipe Tereza marcou de cabeça no rebote de Marquezinho. 3-2 para o Grêmio e fim de jogo na Arena. Então, o nosso objetivo é ter cada vez mais um melhor desempenho, buscar, melhorar e trabalhar. Agora, a sequência é trabalhar porque a gente teve, durante o ano, algumas dificuldades e é normal que, em alguns períodos, ainda tenha alguma oscilação. Mas, de trabalho, o nosso torcedor pode ter total tranquilidade que nós estamos trabalhando muito para melhorar e cada vez desenvolver cada vez mais. E apesar de entender que o Flamengo desempenhou um bom futebol, a derrota aumenta ainda mais a pressão sobre o trabalho do técnico Tite. Afinal de contas, sem os pontos somados na Arena, o Flamengo se distancia ainda mais da liderança do Campeonato Brasileiro. A pressão foi no Guarani de Garibaldi, no Veranópolis, no Caxias, no Juventude, no Ipiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter. Ela vai ser sempre assim. É a atividade profissional que ela seja dessa forma. Muito tranquila. Eu vou seguir o meu trabalho. Quem tem que fazer perguntas dessa situação de quem está ou quando foi contratado não é para mim, é para dirigentes, não é para mim. No jogo de hoje, você curto e grosso. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. É isso, Dedê? Loirão, o Flamengo não jogou mal não, a verdade é essa. Eu achei até que o Flamengo jogou bem, teve mais qualidade técnica, foi um jogo plasticamente melhor. Mas eu acho que a necessidade do resultado para o Grêmio falou mais alto, porque o Grêmio tecnicamente não fez um jogo tão brilhante, mas aproveitou as oportunidades. A expulsão do Carlinhos, ela tem uma influência, apesar de eu achar que não mereceu a expulsão, porque não foi para a expulsão o lance, apesar desse movimento de braço do Carlinhos, o Kahneman acaba valorizando bem o lance. Já toma um cartão vermelho direto, não tem interferência, não tem nada, então assim, achei equivocada a decisão da arbitragem e o Flamengo vive uma situação bem conturbadora aí, bem diferente. Muito bem, já na sequência mais notícias do meio. Dedê, essa é pra você, mas o assunto é Flamengo, a Tatiana Tavares vai atualizar pra gente a situação envolvendo o jogador Carlinhos e mais um caso de racismo e também pichações e protestos na Gávea. A torcida
brava principalmente com o técnico Tite. Tati. Olá, Renata, ótimo dia para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Eu tô aqui na Gávea e, tinta fresca por aqui, porque a diretoria do Flamengo, obviamente, pediu, para que pintassem os muros que foram pichados na noite deste domingo, após a derrota do Flamengo para o Grêmio por 3-2 em Porto Alegre. Pichações de protesto, pedindo a saída do técnico Tite e também ameaçando os jogadores. Lembrando que o Flamengo entrou em campo com um time alternativo, porque 12 daqueles atletas considerados titulares ficaram no Rio de Janeiro treinando. O Fla passa pelo momento mais conturbado da temporada. São 11 pontos de diferença para o líder Botafogo no Campeonato Brasileiro. Já na Libertadores, foi derrotado para o Peñarol no Maracanã, no primeiro duelo das quartas de final. E claro, a segunda partida acontece nesta quinta-feira no Uruguai. O Flamengo vai precisar vencer por pelo menos 2 gols de diferença para avançar à semifinal. Mudando um pouquinho de assunto, o rubro-negro emitiu uma nota oficial neste domingo, relatando que o atacante Carlinhos, que foi expulso da partida contra o Grêmio, teria sofrido injúria racial. O jogador diz ter ouvido imitações de macaco. O Flamengo se apega a um vídeo do jornal Lance, em que um torcedor teria dito a palavra macaquinho. O Flamengo repudia a situação e pede um posicionamento da CBF. O Grêmio, através de nota, informou que identificou o torcedor, que esclareceu que falou tá brabinho pelo fato de Carlinhos ter chutado a cabine do VAR. O Clube do Sul está à disposição das autoridades públicas e desportivas para colaborar com o caso. Volto com você. Muito obrigada, Tatiana Tavares, com informações do Flamengo, diretamente do Rio de Janeiro. Dedê, é chata a situação. Realmente é um áudio que não está tão nítido, mas dá para entender ali. Agora a justiça que cuide desse caso, porque condenamos tanto, principalmente o que acontece na Europa, na Libertadores, Sul-Americana. Quando tem alguma coisa aqui, pelo menos tem que ser averiguado minimamente. Eu acho que essa é a atenção que tem que dar para o tamanho desse problema. Não acho que o Flamengo levantaria essa questão por levantar essa questão. Eu acho que tem um fundamento nisso daí. Não somos nós, obviamente, que vamos decidir, mas a gente tem a obrigação de falar sobre o assunto e tentar, de alguma forma, acabar com isso aí de vez. Agora, sobre as pichações, protestos, a torcida está muito brava com a derrota na Libertadores, em casa, para o Peñarol. Tem também esse receio de não seguir em frente. E outra coisa, o desempenho no Campeonato Brasileiro vem caindo. Vem caindo e isso aumenta a responsabilidade do Tite. O Tite nunca foi uma unanimidade no Flamengo, justamente pela questão técnica, pelo jeito que ele faz o time jogar. O torcedor pensa que o Flamengo tem que jogar muito melhor, não só ganhar os jogos, mas também dar o espetáculo. E, ultimamente, o Tite vem nem ganhando jogos, Isso aumenta, obviamente, a responsabilidade em cima do comando do Flamengo. Já vamos falar da vitória do Palmeiras para cima do... Então, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você está precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Senta, vamos falar de Grêmio e Flamengo, vitória do imortal Diego Costa. Como é que você classificou o gol do Diego Costa? Foi de boa noite. Boa noite, faz aí. Mais uma vez? Aqui, vai dar figurinha. Uma bela cabeçada, né? Boa noite, acho que vai dar figurinha. Passe de Edenilson. Boa noite, porque, na verdade, o boa noite que a gente fala é cumprimento assim, né? Ele cabeceou assim. Muito bem, então vamos ouvir o Diego Costa e também o técnico Tite. Vamos lá. Acho que jogar aqui na Arena, desde a minha estreia aqui, sempre foi algo que
me sentia bem e você tem aquele sentimento que as coisas aqui acontecem, né? Com o apoio do torcedor. Acho que essa temporada aqui foi complicada para nós em relação a isso, né? A gente sente muita falta de poder estar em nossa casa. E eu, particularmente, sempre que eu joguei aqui, tive a possibilidade de fazer bastante gol e, graças a Deus, começar a voltar aqui depois de tanto tempo jogar na arena e poder marcar. A melhor forma de nós obtermos êxito nessa sequência de jogos de quinta, domingo e quinta, não tinha condições, os outros atletas não iam ter condições de desempenho. Do jogo de hoje, vou ser curto e grosso. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. Eu aprendi no Flamengo que o Flamengo tem que disputar tudo. Essa é inquestionável. Inclusive as pressões, elas se dão pela grandeza que tem, natural. E também só sei que aceito for, e foi assim em todos os clubes, se um grande título tiver. Então aí vai ter essa harmonia que teve do Grêmio de 2001, que teve do Internacional 2008 e 2009, e aí uma série de outras equipes também. Eu busco agora no Flamengo. Grêmio de 2001, aí o professor, ele me fez lembrar o Zinho Tetra, campeão da Copa do Brasil, ao lado de Marcelinho Paraíba. Esse foi o ano mais artilheiro do Zinho. O Zinho nunca fez tantos gols como fez com o Tite no Grêmio em 2001. Foi aquele ano que ele mais fez gols. Então vamos mandar um abraço e um beijo para o amigo Zinho, né? Está nos assistindo sempre conosco. Como sempre. E agora, é o time favorito do Tite. Se você perguntar o time favorito da vida dele, é aquele Grêmio lá. Agora, ele falou ali, teve a frase marcante. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. Foi assim, Prats? Não, o Flamengo fez um primeiro tempo melhor que o do Grêmio. O Flamengo era melhor até o gol do Bright White. Se o Tite analisar uma parte do jogo, ele tem razão em falar que o Flamengo foi melhor. Né? Se ele pensar do jogo a partir desse gol, não. Aí o Grêmio foi melhor que o Flamengo. Mas o próprio Tite, provavelmente, um dia já deve ter dito assim, futebol é eficiência. Já, é claro. Tem que pôr a bola na casinha. Ele vai de acordo. Ontem mesmo ele falou. Ele falou? Ele falou. Ah, então tá Justiça certo. seja feita, tem um contexto aí. Claro. Num segundo momento ele fala, não estou dizendo com isso que a vitória do Grêmio foi injusta. Foi injusta. Ah, então tá certo. E não foi injusta. Eu acho que o Flamengo, até para além disso, fez muito. Era um Flamengo totalmente descaracterizado, um homem a menos a partir dos 11 do segundo, e ainda desconta para 3-2 um jogo no final. Então, era um Flamengo muito presente no jogo. Acho que ficou... Quase empatou no último lance ali. Foi isso que o Tite quis dizer. O Flamengo realmente fez uma boa partida. Agora tem o Grêmio do outro lado, o Grêmio está na dele. O Grêmio enfrentando um Flamengo descaracterizado desse jogo, precisando de pontos. O Grêmio ainda está naquela situação mais para baixo do que para cima do campeonato, embora com boas perspectivas. Tem o lado do Grêmio também. Eu acho que o Tite foi muito pontual, porque a gente vê só esse trecho, dá a impressão que ele está desmerecendo, né? Não desmerecendo é a história do Grêmio. Boa. Nessa coletiva inteira, ele não desmereceu. Professor, bem pontuado. Eugênio Leal, o Flamengo já está pensando no Peñarol. É na quinta, Eugênio. Jueves. Ele já estava pensando, aliás, ontem, no linha de passe, o nosso Pedro Ivo foi muito feliz ao falar. O Flamengo começou a perder sexta-feira. Como assim? Você concordou com o Pedro Ivo? Eu vi o Pedro Ivo falando. Explica pra mim, por quê? Quando ele emite aquela nota, falou o seguinte, olha, não viajarão para Porto Alegre. Aí botou 12 jogadores. Sim, qual é o problema disso aí? Mas eu tenho uma pergunta importante para você, que eu fiz para o professor antes do programa, quando estávamos lá no figurino, eu fiz essa pergunta, professor, vou fazer para você também. Quinta-feira decide vaga para a semifinal da Libertadores, o Flamengo em busca de um inédito para clubes brasileiros, tetracampeonato. Perdeu o jogo de ida no Maracanã. Você escalaria esses caras para jogar contra o Grêmio agora? O Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro? Não abriu mão. Vou repetir para você que você esqueceu, eu vou repetir. Quinta-feira tem um jogo em Montevidéu que o Flamengo tem que ganhar. Você tá xarope? Não é que ele largou. Eu tô viajando amanhã para lá. Você tá xarope? O Eves é campeão del siglo. Tô viajando amanhã. Entendeu? Fui claro agora? Fui claro? Com transmissão exclusiva dos canais ESPN. Exatamente. Diga lá. Quinta-feira, 7h é o jogo. Isso quer dizer que abriu mão? 7h. É porque o Tite disse semana passada, correto, quando ele empatou com o Vasco, não foi? Foi. Acho que foi quando ele empatou com o Vasco. Isso aí. Eu não vou poupar ninguém, eu vou poupar meu emprego. Ele não falou isso? Tá certo. Aí ele mudou de ideia.
Quem fica parado é então, poste, né? Ele jogou com o Penharol depois disso e perdeu no Maracanã. Perdeu, Agora então. tem que ganhar lá em Mas Montevidéu. ele mudou de ideia? Então, Pra cá? Ele poupou o emprego dele ontem? Você não respondeu a minha pergunta. Você escalaria os titulares para jogar contra o Grêmio? Eu levaria os titulares para que estivessem no mínimo do banco de reservas. Poderia ver a situação de cada um. Alguns que estejam em melhores condições físicas eu colocaria para jogar. Por exemplo, o goleiro. O goleiro está cansado? Não está cansado. Pode botar o goleiro. Outros jogadores que estão ali, que não estão desgastados. Os que estão mais desgastados, ok. Beleza. Estão desgastados e tal. Mas o seu Gabriel Barbosa também continua fora? Continua com fibrose? Quando é que ele vai poder jogar? Ou já está treinando a parte mesmo? Já Gabriel Barbosa, o Tite falou na coletiva, e ele foi bem claro. Falou que ele não está bem fisicamente. A gente vai ouvir. Se quiser colocar agora, já tem agora? Outro Pronto? dia estava bem fisicamente. Não, ele falou. Não sou eu que estou falando. Foi o Tite que falou. Vamos ouvir então, vamos lá. Da pressão. A pressão foi no Guarani de Garibaldi, no Veranópolis, no Caxias, no Juventude, no Ipiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter. Ela vai ser sempre assim. É a atividade profissional que ela seja dessa forma. Muito tranquila. Especulações, ela é de vocês, não de minha parte, porque eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. E essa condição clínico-física dele, com essas repetidas lesões, talvez tenha sido, o fator mais determinante dessa situação. Porque quando esteve, a oportunidade esteve. Assim como recuperação, aliás, não só do Everton, do Luiz Araújo, era no melhor momento da carreira dele. O Pedro estava no melhor momento da carreira dele. Cebolinha estava no melhor momento da carreira dele. As lesões, para mim, ou essa falta de treinamento, de continuidade de tratamento em alta intensidade, em função dessa sequência de situações. Por exemplo, ele estava machucado e entrou no jogo contra o Vasco, ele sentiu no primeiro movimento. Você viu? Então, isso acaba prejudicando essa sequência dele. Eugênio, desculpa que eu te interrompi. Segundo o departamento médico, não foi detectada a lesão. Essa nota foi emitida semana passada pelo Flamengo, né? Nota oficial do Flamengo, e a decisão da comissão técnica foi deixá-lo de fora do jogo com o Penharol. E aí continuou de fora do jogo com o Grêmio, numa necessidade. Eu acho que, no mínimo, ele poderia estar lá no banco de reservas para tentar alguma coisa. Eu acho que o Flamengo ontem foi mal nessa abordagem do jogo com o Grêmio, porque o Flamengo ainda brigava pelo título brasileiro. E está numa situação difícil, precisava muito dos pontos ontem. Não era pouca coisa, não. Independente da Libertadores, da Copa do Brasil, o discurso até então era: não vamos abrir mão de nada. Então, senta aqui. Quem é que pode ir, quem é que não pode ir, o que é que dá para ser feito, o que é que não dá para ser feito. Então, ontem o Flamengo jogou com um time de garotos, né? Muitas vezes garotos, os que saíram do banco, garotos. E ele que meio que... E aí o Carlinhos faz aquela besteira. Ali... Pra você era para expulsão aquele lance, Eugênio? Para mim era para expulsão. Por mais que possa parecer involuntário, ele acerta o rosto do Kahneman. O Kahneman provoca, agarra, empurra. Mas a mão bateu no rosto dele. E aí a imagem, ela é, para mim, definitiva. Então, acho que o Flamengo ontem, ele foi já para esse jogo meio que entregue. E aí é o pior efeito possível. Porque você já baixa a guarda. E sinalizou essa entrega também, né? Para o adversário. Mas, gente, se o jogo era o Flamengo melhor até o segundo gol do Bright White, o Flamengo estava no jogo. O Flamengo poderia ter vencido a partida. Eu também acho. Porque, assim, dá a impressão que, assim, perdeu, mas do jeito que estava era para perder mesmo. O jogo não estava apontando para isso, o jogo. Não as escolhas anteriores, as opções do Flamengo. Mas aqui, o gol do Bright White sai por acaso, não? Não sai por acaso. O Grêmio foi por acaso. O Grêmio é um time que não gosta muito de ficar com a bola, a gente sabe disso. É um time que vai na boa. O Renato tem feito isso esse ano. Muda muito. Sim. Ele é um técnico que varia muito a situação. O que é isso aí? Cenário nada bom. O aproveitamento do Flamengo. 33%. Caiu o aproveitamento. Tem muitas lesões. Cada vez vai aumentando o número de lesões no Flamengo. Então, olha só, por óbvio exemplo, que caiu o aproveitamento. O Flamengo escalar um time diferente no Campeonato Brasileiro é algo que eu defendo desde o início do ano. Mas não tem sido a política do Flamengo. Essa é a grande questão. Você não defende, às vezes, Eugênio, se eu estiver errado, por favor, me corrija. É trocar 11 jogadores, não é isso? Você trocar 11 jogadores. Você pode trocar ter 6, 7 é uma coisa, trocar o time inteiro. Ter opções no banco de reservas.
para um segundo tempo, para não ser obrigado a colocar aqueles que nem passam perto, normalmente, de serem usados no chamado time principal do Flamengo. Então, me parece a coisa meio que sem rumo, porque a diretriz era uma, aí passa a ser outra, aí muda daqui, muda de lá. Parece que eles estão um pouco perdidos nisso. Eu tenho um pensamento diferente. É um clube que tem sofrido demais com lesões, uma comissão técnica que vem reclamando há muito tempo da sequência de jogos. É mentira ou verdade? Sim. Antes de cair na tabela do Brasileiro, que agora o Flamengo caiu. Em relação ao Botafogo, ao Palmeiras, ao Fortaleza, o Flamengo caiu nas últimas rodadas. Antes disso, quando o Flamengo ainda estava lá no top 2 durante a Copa América, a comissão técnica do Flamengo já reclamava, o Tite... Sim, o calendário é puxado desde o Flamengo o início do ano. sofreu demais, talvez seja o clube que mais tenha sofrido com lesões. O Flamengo perdeu um jogo de ida e vier obrigado a ganhar na volta lá em Montevidéu, que é muito difícil, de um Peñarol muito acertado. Então, e eu gostaria de abrir... bem melhor que o do Peñarol, eu gostaria de abrir... nível para comparar. O meu pensamento é mais abrangente. A gente discute toda hora, o ano inteiro, todos os anos, não é só em 2024, esse negócio de poupar, de não poupar. E eu vejo, minha visão, fiquem à vontade, vocês pensam diferente, a minha visão é que todos os clubes fazem isso. Todos. Todos os técnicos falam, é impossível jogar com os mesmos 11. Mas alguns Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americano e Brasileiro. O Flamengo está nas 3. E ele está numa situação desesperada, que ele perdeu o jogo de ida. Por isso que eu ponho em discussão. O São Paulo joga com reserva, o Grêmio joga com reserva, o Corinthians joga com reserva, todo mundo joga com reserva. Mas eu acho que faltou, eu concordo com o Eugênio, faltou para o Flamengo segurar mais na mão de Deus e ir. A gente não sabe qual é a do Flamengo. Ontem na coletiva tem uma pergunta... Porque na Libertadores, desculpa, professor, ele só tem mais um jogo, se ele perder, acabou. O brasileiro, ele ainda tem outros para recuperar. Desculpa que eu te interrompi. Ele já deixou abrir o Botafogo, o Palmeiras, o Fortaleza abriram 3 pontos sobre ele na rodada. O Flamengo já tinha feito bobagens antes, né? Essa droga vem malhada. Ontem na coletiva, um repórter perguntou para o Tite, falou assim, você tinha dito que essa análise ia ser feita quando faltassem X jogos, acho que 10, e o seu filho na coletiva anterior disse que eram 5. Afinal, quantos são? E o Tite responde para ele, não é jogo a jogo. Quer dizer, são ele falou que mudou. Possibilidades. Ele está assumindo que mudou. Eu acho que essa coisa de ir ao sabor do vento é pior. Eu acho que essa discussão dentro do Flamengo, ela teve na época do Dorival Júnior. Lembra disso? Mas, por exemplo... Dorival não renovaram o contrato do Dorival porque não deu atenção para o brasileiro. Ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Poupar todo que mundo. O Flamengo ainda pode ser. Poupar todo mundo tem que poupar. Claro Ontem, que tem. O Galo poupou o Hulk até os 30 do segundo. Sim. O Hulk entra aos 30 do segundo e faz um gol. Me parece mais bem planejado do que o Flamengo está fazendo. O Flamengo foi vítima de tudo isso que você falou. Mas, para além disso, tem uma falta de planejamento em relação aos outros que é mais evidente. O Palmeiras convive com isso há anos, todo mundo sabe o que o Abel faz e como faz. O Renato Gaúcho no Grêmio, às vezes é até criticado, fala assim, o cara tá sempre se acreditando no brasileiro. Por isso que eu estou falando, essa discussão é velha. Coerente, e eu vejo todos os técnicos falando a mesma coisa. É impossível jogar o mesmo time quarta e domingo em 3 competições. Isso é ponto pacífico, mas manter um rumo. Se você faz um planejamento para encarar 3 competições, sabendo que você vai ter que rodar o elenco, que você, por exemplo, adota desde o início do ano que vai jogar o Campeonato Brasileiro com um time misto, então vai ter sempre 2, 3, 4 titulares, mas a maioria de reservas. Você vai girando o elenco, você vai descansando os jogadores, vai dando ritmo de jogo a outros que jogam menos. Você faz um planejamento para isso, você conduz com mais facilidade. Agora, chegar na hora do desespero e mudar o planejamento, falar assim, hoje não vem titular nenhum, nem viaja. É uma mudança radical do trabalho que estava sendo feito. Concordo com o que você está dizendo. Me parece sem rumo. Você concorda que o Flamengo já é um time muito prejudicado, quebrado pelas lesões? Quebrado porque ele vai colocar em risco mais gente no jogo, sendo que quinta-feira ele decide se vai para a semifinal ou não? Tá bom, então para esse jogo do Brasileiro, apesar dele ter tido lá um primeiro tempo interessante, mas você precisa ter 90 minutos no mais alto nível para esse jogo do Brasileiro, ele meio que abriu mão mesmo. Então, é isso. O que eu questiono é a falta de diretriz, de planejamento, são as declarações, às vezes, que tocam lá no coração do torcedor.
O Tite ontem falou que a pressão do Flamengo é a mesma do Guarani, de Bagé, sei lá. Isso eu acho que não. Não. A pressão sempre teve. Teve no Guarani, teve não sei aonde. Tá? Guarani, assim, fez o Guarani a gente de Bagé. tem, até Não, ele disse que a pressão em cima do treinador... Até mediaticamente. O Flamengo tem um espaço que os outros clubes não têm no Brasil. Em relação à mídia, em relação à torcida que tem. A pressão do Flamengo é a maior que tem. Mas espera não é a mesma. Não é. Do Juventude, do Guarani, lá onde ele trabalhou. Pressão no cargo, ele citou os clubes que ele trabalhou. Então, ele não comparou o Flamengo a esses clubes. Mas quando ele diz que a pressão é a mesma, ele coloca no mesmo patamar. E ele sabe que não é. Não, mas ele diz a pressão da função que ele exerce. Ele vem dando declarações que não são bem pensadas, que não são da forma política. Outro dia ele falou que cada dia no Flamengo é mais um dia que ele está longe do Flamengo. Pergunta para Rafael Prats. Você levaria os titulares para jogar contra o Grêmio ontem? Os que tivessem condição física, sim. Você sabe que você correria o risco de machucar mais gente ainda. Risco de contusão tem até em treinamento, Abel. Risco de machucar. Mas no jogo mais, treinamento. Assim, porque a gente pensa no jogo do choque, o jogo oficial. Então você levaria? Levaria alguns. O professor levaria também. Eu levaria alguns. O Gabigol eu levaria com certeza. Porque primeiro que ele já não vai escalar. O Gabigol ele acabou de dizer que vive com problemas físicos? Não, mas o Gabigol tá apto. Assim, o Gabigol pode ir. Não estou dizendo que ele não está apto. Estou dizendo, o técnico falou, o Tite falou na coletiva, que o problema do Gabigol é que ele está com muitos problemas e que ele não entra na forma física. Mas porque que está sempre machucado, ficou parado porque estava com um problema do doping, aí quando voltou, jogou um pouquinho, se machucou de novo. Mas se ele está com problema físico, ele não pode participar, ele não pode estar no banco, ele não pode ser uma opção, ele não pode jogar alguns minutos só porque está com problema físico. Então não joga mais no Flamengo. O que chama muito a atenção... Provavelmente é a vontade de muita gente no Flamengo. Então decide isso de uma vez. Na quinta, o Gabigol não vai ser titular. Isso é claro. Ele pode entrar no desespero. Então ele poderia estar ontem. É só um nome para dar uma recheada nessa garotada toda. Diga, Prats. Não, o que chama muito a atenção, que a gente está falando aí da comissão técnica da Seleção Brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. Então, a gente fala de um trabalho de excelência. A gente imagina o seguinte, se a comissão técnica da Seleção Brasileira em 2 Copas seguidas é a melhor comissão técnica do Brasil. Senão, ela não teria a comissão técnica da Seleção Brasileira. A gente pensa isso. Então, como o Tite sempre quer explicar muito com detalhe, leva o auxiliar, que leva o preparador físico, tudo parece muito pensado. Quando acontece uma série de problemas, alguns repetidos, outros não, isso chama muito a atenção. Porque isso tira o Tite de uma zona de conforto, que ele geralmente está acostumado a trabalhar, ele faz tudo de caso muito pensado, até as palavras colocadas são muito pensadas, tudo no Tite é muito estudado, que é muito pensado. Então, assim, mas às vezes nem são bem estudados, não, porque ele tem dado declarações muitas vezes infelizes nos coletivos. Isso chama a atenção de alguém que geralmente é muito preparado, até demais a exaustão em relação a perguntas e respostas. Seleção brasileira, 2 Copas do Mundo. Durante a Copa do Mundo é um dia a dia. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram, a imprensa falou sobre essa derrota do Flamengo, embora o Flamengo jogou bem, mas o que importa é a vitória, né? É a vitória que importa e hoje, mais do que nunca, o Flamengo tá fora da disputa do Campeonato Brasileiro, principalmente quando a gente vê que os times que estão na ponta da tabela, que é o Botafogo, que é o Palmeiras, são times que estão bem mais sólidos, são times que estão bem mais frequentes assim, né, que mantém uma média, que mantém o seu alto nível, coisa que o Flamengo não tá conseguindo, coisa que o Tite não vem conseguindo há um tempo já. E aí agora tá apostando todas as fichas nas Copas, que é o lógico, né, que acaba sendo forçado a fazer isso. Lembrando que quinta-feira é o jogo mais importante do ano pro Flamengo, é contra o Peñarol, jogo dificílimo fora de casa pela Libertadores. Peñarol que veio aqui no Maracanã vencer o Flamengo, né, quebrou um tabu aí grande que estava desde 2019. O Flamengo não perdia em casa na Libertadores. E por incrível que pareça, né, tinha perdido pro próprio Peñarol antes do JJ e agora perdeu novamente pro Peñarol pelo mesmo placar, né, que foi 1-0. E aí o Flamengo precisa no mínimo vencer de 1-0 lá para poder levar para os pênaltis, no mínimo. Fazendo isso já tá pelo menos por hora ali salvo, né, para poder pelo menos disputar, né, as penalidades e poder passar. Mas claro que o Flamengo vai buscar a vitória de 2 gols de diferença e se conseguir passar pelo menos vai trazer um respiro a mais, principalmente para a torcida, porque nesse momento, né, é um reflexo, né, tá parecendo muito o ano passado, né, o ano passado que nós víamos a cada jogo que passava o Flamengo ele ter desempenhos péssimos, ter desempenhos que cada vez mais ficava
é evidente que o time não estava bem, que o time estava sendo mal treinado, que não estava bem dentro ali do vestiário, né, que não estava se entendendo com o treinador. Até que o Flamengo foi eliminado da Libertadores, até que o Flamengo ficou muito longe da ponta da tabela do Campeonato Brasileiro e na final perdeu a Copa do Brasil para o São Paulo e terminou o ano sem vencer nada, porque até o Campeonato Carioca tinha perdido já para o Fluminense. Então agora esse ano, né, embora o Flamengo venceu o Campeonato Carioca, mas sabemos que os campeonatos mais importantes é o que realmente importa, né? Importa para a torcida, né? Para a diretoria, para todo mundo. E a torcida teme que isso aconteça novamente. Então vai ser muito difícil agora, sabemos, mas dá. E sobre Flamengo e Grêmio ontem que nós conseguimos assistir, né? A gente viu que foi um jogo muito bom do Flamengo assim, né? Claro, dadas as devidas proporções ali, que era um time muito mexido, era um time jovem, era um time que o Tite levou ali com vários garotos. Dava para vencer, mas teve a expulsão, né? Que para muita gente não foi justa. Teve a questão de que o Tite errou em algumas coisas. Muitas pessoas acham que o Flamengo deveria ter levado alguns titulares. Mas enfim, o que ficou claro é que o Flamengo não está priorizando mais o Campeonato Brasileiro. É só as Copas. O Flamengo perdeu, né? Tá mais longe agora, mais do que nunca. E vamos ver o que é que acontece. Agora eu quero saber a sua opinião, se você concorda com as opções do Tite, se você ainda apoia o Tite como treinador do Flamengo. E queremos saber o que é que você acha sobre esse assunto. Sobre a expulsão do Carlinhos também, você concorda que foi justo? Se não foi justo, você pode falar também, ok? Tamo junto e até o próximo vídeo.